Amanhã nós teremos a participação da Secretaria de Trânsito e Transporte. E para a gente continuar a atividade que vocês estão fazendo, esse levantamento aí de problemáticas e possíveis soluções para problemas que vocês encontram no caminho até aqui, na hora que vocês estiverem apresentando, nós vamos pontuar as principais questões que a gente pode levantar aqui durante a roda de conversa, ok? Para que a gente vai fazer essa atividade? Para a gente não esquecer ponto algum que a gente precisa perguntar à Secretaria de Transporte. E eu não digo isso só no sentido negativo, cobranças, mas também talvez um olhar da juventude, às vezes perguntar por que algo funciona de um jeito, por que não poderia funcionar de outro. Porque nós somos leigos, pelo menos eu não sou formada em nada que tenha a ver com mobilidade. Alguém aqui é? Não, né? Então, por exemplo, por que aquela via lá não pode ser usada para transporte de bicicleta? E aí ela pode explicar por que tal via é para transporte de tal tipo. Entende? Então, às vezes, tem coisas que tem os porquês que a gente não entende. Então, como secretaria, eles vão vir aqui falar com a gente. Eles vão apresentar também uma pequena apresentação e depois a gente vai fazer essa roda de conversa com eles. Mas, para a gente não ficar de mãos abanando, vamos pontuar essas questões principais, deixando claro que vocês são livres para fazer as perguntas que quiserem também. É só para a gente ter uma relação do que realmente não pode ser esquecido. Pode surgir questões aí da cabeça de vocês durante a conversa, mas essas a gente não pode deixar para trás. Bom, como um bom anfitrião, já que a gente vai receber a secretaria aqui, a gente precisa entender quem são eles. E o que essa secretaria aqui faz? Está no site da prefeitura, da prefeitura aqui de Paracambi, um site bem legalzinho, inclusive, a nossa agenda já está lá, na parte do meio ambiente. Está explicando qual a responsabilidade dessa secretaria. Vou ficar do outro lado porque eu não consigo ler desse lado. Então, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte é o órgão responsável por planejar, executar e fiscalizar as políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, buscando garantir um sistema de transporte seguro e eficiente à população. Vocês têm bastante críticas ao Curió. É um transporte legal, porque é a tarifa zero. Isso, na minha cidade, por exemplo, a gente não tem, pelo menos não que eu saiba. E aqui está bem implementado em Paracambi. Porém, tem alguns problemas que a gente pode melhorar, né, que a gente pode resolver. Então, a gente pode questionar isso aí para eles também. A secretaria faz regulação e supervisão do tráfego, não tráfico, tráfego, das vias municipais e o controle do transporte coletivo. Transporte coletivo é o quê? O ônibus. Ou a van, né? Também tem uma van na cascata, né, que faz aquela busca. No site também tem o que eles fazem. Eu deixei até o link para quem aqui já acessou o site da prefeitura? Eu já reclamar. Mas acessou. Tem uma, de 25, uma só acessou o site da prefeitura. Tá faltando aí uma comunicação. Mas vamos lá. E lá na parte da secretaria tá escrito o que eles fazem, aprimoramento e fortalecimento do transporte público. Então, sim, entra nas cobranças, entra na pauta do que a gente pode perguntar. Gestão e fiscalização do transporte público. Continuando isso aqui. Promoção da mobilidade urbana. Segurança viária e sinalização eficiente. Tem sinalização suficiente? Vocês acham que está faltando alguma coisa? Garantia do cumprimento integral das leis de trânsito. Então, são esses pontos que a gente pode trazer amanhã na nossa conversa. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente quer saber para perguntar a eles? Como podemos participar como jovens líderes e até como população? Como a secretaria trabalha? Tem algum lugar para a gente acessar esse dado? Como essa pergunta que ficou meio jogada. Mas no sentido de, vocês resolvem fazer uma questão, quantos acidentes tem aqui em Paracambi? Aí ela vai dizer um número tal, e aí, onde é que eu posso acessar esses dados? Então, onde está a transparência? Onde eu posso ver isso aí? Geralmente tem às vezes até no site mesmo dá para conseguir acessar isso, mas é legal a gente perguntar onde a gente pode acessar para a gente mesmo conseguir ver lá. Vocês aprenderam lá, já na questão da transparência, como a gente pode fazer isso. Então, como a gente vai continuar a nossa atividade? Vocês já viram já os problemas e as soluções, não foi? O Gabriel está preparando uma surpresa para vocês. Que surpresa.
Ó, enquanto o Gabriel tá ajeitando ali o microfone, eu vou precisar que um integrante do grupo ou da turma seja o responsável por anotar as questões principais. Enquanto o grupo está apresentando, eu vou falar, ó, esse é um ponto importante, hein? Ou o Gabriel também pode falar. Como é que é? Eu sou tua secretária. Tu vai apresentar aqui. É isso, não tem que botar a cara no sol. Você apresenta e aí, como turma, a gente vai anotando. E vocês vão perceber, ó, pessoal, vocês vão perceber que algumas questões elas vão se encontrar em vários. Por exemplo, falta de asfalto não sei aonde. Provavelmente todos os grupos vão citar isso aí. Então, vai ser uma questão que todo mundo vai colocar aí em pauta. Mas não esquecer de anotar as questões pontuais que a gente tem que fazer amanhã. Ó, pessoal, vamos começar. Só para organizar a sala, o Gabriel vai ser o host da noite. Da tarde, quer dizer. Ó, o primeiro passo. Pedro, Karen, Manu, que estão um pouquinho virados para trás, todo mundo com a cadeira assim, para a gente conseguir ficar de frente. Todo mundo assim, de frente para cá. De frente, de frente. Vocês vão apresentar e alguém da sala aí vai anotando os pontos principais. O Gabriel e eu, a gente vai, isso é um ponto importante para a gente questionar amanhã. Ok? Todo mundo em silêncio, prestando atenção. Vamos combinar o seguinte. O amiguinho terminou de falar, o grupo inteiro terminou de falar. Todo mundo, parabéns. Vamos dar uma força para a galera que está começando. Não precisa ficar nervoso. É só um microfone. Todo mundo respira junto, ó. 1, 2, 3 e... Vai ser de boa. De boa. Ouviram? Vamos começar por aqui, Gabriel, nosso host da noite. Vai lá, fica à vontade. Falar segurando o microfone é muito mais fácil do que falar não segurando nada, porque aí você não fica assim. Tipo... Então, naturalmente, o microfone é um ponto de segurança, e aí você tem que pensar na postura. Então, você não vai apresentar mão no bolso, mão para trás, assim. Então, aproveita o microfone para, ó o braço aqui, ó. Vai guiando, vai guiando. Mobilidade, não sei o quê. E aí você vai falando. Quem sentir dificuldade, eu me sinto muito mais confortável me locomover, tipo, aos poucos. Falando, então eu geralmente apresento as coisas assim, falo, me mexo, porque só ficar isso aqui, pra mim a dinâmica não funciona. Então quando vocês forem falar, se atentem à dinâmica de, gesticulando, tô gesticulando. Ou então quem é destro, né? Tô gesticulando, porque isso dá dinamismo na organização do pensamento, sabe? Quando você for falar. E sem contar que é muito melhor assistir alguém tá ali, o corpo dizendo, do que alguém falando. Porque aí a bicicleta passa na calçada. Você, né? Eu não mexi nada. A Giovana salva na cara. Não, eu ainda falei. Salva. Eu falei, eu comentei com a Samara antes de eu sair daqui. O microfone desligado. Como é que é? Antes de eu sair daqui do meu lado, eu falei que o microfone tinha desligado. Oi. Então é isso. Aí vocês, ai, minha garganta tá doendo. Bota bem pertinho aqui que a voz sai alto. Não quer falar pertinho? Fala um pouco mais de longe, assim, ó. E aí tá bem, pega do mesmo jeito. Não é pra beijar o microfone, galera. É só pra falar e aqui, ó. Era uma vez, fui contando. Então, é um teste. Vamos abrir aqui espaço. Foca na mão pra não ficar assim. Tem que ter a postura, né? Quando você vai falar, você tem que vir com uma energia. E vão treinando, que em breve vocês vão pegar para apresentar algo de verdade para muita gente. Oi, pessoal, tudo bom? Tô vendo todo mundo aqui muito animado. Alegria! Então, como vocês já sabem, eu naquele meu gás de sempre, vou dar a vocês o poder de escolha, que é raro, hein? Então vai ser o seguinte, um grupo vai ter a oportunidade de se voluntariar. Vocês... Tá bom, ok. O primeiro grupo pode puxar o próximo. A gente vai primeiro. Ó, gente, o João gosta. Vem, João. Com vocês, Lages. Gente, boa tarde. A gente ficou com os bairros Lages, Bom Jardim e Mutirão. E agora a Karen vai falar
alguns problemas. Mas Tem se que apresenta, virar se apresenta também, que você só apresentou a Tá, Karen. meu nome é João. Meu nome é Karen. Meu nome é Pedro. Agora ela vai falar os problemas. Já conseguiu? Faz. Ó, o gesto, ó, vamos soltar o corpo, o corpinho. Tá. Então, calma aí, rapidinho. Os problemas que a gente selecionou o primeiro, calçadas desniveladas, estreitas, inexistentes. O segundo, falta de faixa de pedestre. O terceiro, falta de sinalização. O quarto, carros estacionados em lugares inapropriados, calçadas, esquinas e ruas. 5, ruas danificadas pela Rio Mais Saneamento. Que acho que eu até mandei uma foto no grupo que estava bem difícil, algumas ruas estão bem quebradas, cheias de buraco. Ai, terrível. O quinto problema, que ela falou que são as ruas danificadas pela Rio Mais, tem os horários de ônibus irregulares. 7, poucos horários de ônibus, no caso, mutirão. E tem também ponte coberta, né? Que são pouquíssimos ônibus que tem. Se eu não me engano, são 3 ônibus por dia. Um de manhã, um à tarde e um à noite, que tem pro mutirão. Pro mutirão não, pra ponte coberta. O oitavo problema é a falta de organização que ocorre acidentes. O nono, quedas de árvores que atrapalham o trânsito em Lages. Não só em Lages, né? Em todos os bairros. 10, ruas estreitas. E o último problema é a falta de iluminação. Agora o Pedro vai falar as soluções desses problemas. As soluções são as seguintes: a primeira, restauração das calçadas, a implementação de faixas de pedestre em ruas movimentadas, implementação de semáforos pelos bairros e a disponibilização de guardas municipais, né, para fazer a vigilância no trânsito, melhorar a fiscalização pelos bairros, restaurar e asfaltar as vias, isso já falou, aumentar o número de frotas para os bairros, né, que passa menos ônibus, podar corretamente as árvores, que é para não correr o risco, né, das árvores cair nas vias, transformar possíveis ruas em mão única e implementar postes peatonais e para transportes. E as soluções para melhorar o trânsito. Foi? Agora que grupo não, peraí, permanece. Os pontos principais para anotar em relação a esse grupo. Quem está anotando? Boa. O que vocês acham que foram os pontos principais para a gente anotar, para questionar amanhã? Iluminação, calçada. Restauração das vias, né? Por causa do preço do mar. Mais o quê? E a gente pode questionar também que não tem mais sinalização na cidade, né? A gente pode questionar por quê? Sinalização. Então ficou calçada, frota de ônibus, sinalização. Ele falou também de disponibilizar guarda em outros bairros sem ser o Mas centro. isso é transporte? Trânsito Se você tem guarda de trânsito, você Ah, fiscaliza verdade. carro estacionado Eu tava pensando em irregular. segurança presente. Show. Ana Clara, Fechou então? você pode colocar tipo, em cima. Lembrando que a polícia militar hoje ela não tem atribuição de trânsito, então só a guarda municipal que poderia fazer a autuação de trânsito, estacionar errado e etc. Agora. Eles escolhem o próximo. E agora vocês vão escolher qual é o próximo grupo que vai vir falar. Sério. Pode ser o grupo da Letícia. Boa tarde, gente. Meu nome é Anne e a gente ficou com o bairro Amapá, Centro, Sabugo e Saudoso. Aí a Isabel vai começar falando sobre o Amapá. Meu nome é Isabel. Peraí, eu vou ter que ler. Bom, no Amapá, os problemas que a gente colocou foi carros ocupando as calçadas, ruas estreitas, falta de organização no transporte público, falta de iluminação e falta de arborização. Boa tarde, meu nome é Júlia. Vou falar sobre os problemas do centro. E os principais problemas do centro são a falta de sinalização, a falta de organização do transporte público,
a falta de arborização, a falta de espaço nas calçadas, falta de faixa de pedestres e falta de manutenção. Boa tarde, gente. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre os problemas que nós encontramos no Sabugo. No Sabugo, nós encontramos a falta de sinalização, os carros ocupando as calçadas, a falta de iluminação em alguns pontos também, a falta de organização no transporte, porque passa só por uma rua só, e as outras ruas também não passa o ônibus. E falta de arborização em alguns pontos e falta de faixas. Vou falar sobre o Saudoso. O Saudoso é uma área pouco movimentada, então um dos problemas é a falta de urbanização, falta de manutenção no asfalto, porque... No asfalto não, porque nem tem. As ruas são todas de terra, então isso dificulta muito. E a falta de organização nos transportes, porque... Acabou o som aqui. Não tem mais... Não... Continua. Tem outro microfone acionando. Tem poucos horários. Eu acho que tem de manhã, umas 5 e pouca da manhã, e o último é à tarde, depois da noite não tem mais. E a falta de iluminação. E já falou a solução? A solução que a gente viu é um projeto de urbanização no bairro, o asfalto e a organização dos horários dos ônibus, como criar um aplicativo que sinaliza os horários e fala por onde está passando os ônibus, para a pessoa não ter que sair de casa e ficar um tempão esperando e ter tudo certinho. Tem que criar grupo, né? No Sabugo, nós vimos também a fiscalização, né, para impedir que carros estacionem em cima das calçadas e também meia calçada e meia rua. E os horários de ônibus também mais flexíveis, ampliar, né, o trajeto do ônibus. E a iluminação, colocar mais iluminação em alguns pontos, porque tem lugares que fica bem escuro à noite, fica bem difícil de passar. Tanto que meu irmão, minha família não deixa eu andar de noite lá também. E é isso. Tá. As soluções do centro seriam um projeto de reorganização da sinalização e das faixas, a fiscalização também, e também a fiscalização do Curió, né? Não só a fiscalização do transporte em si, né? Dos guardas e tal, fiscalizando, mas fiscalizar também o ônibus. E é isso. E no Amapá, as soluções seria distribuir vans, né? Porque lá não tem ônibus que vai lá para dentro. Um ônibus para na entrada. A gente até pensou em ônibus, mas as ruas lá são muito estreitas, não ia passar ônibus lá, então acho que teria que ser van mesmo. O que está escrito aqui? Ah, tá. Promover eventos de plantio de árvores, né? Porque lá falta muita arborização. E fazer a manutenção das ruas e fiscalizar também, né? Porque lá tem muito carro parado em calçada, essas coisas assim. A rua já é pequena e fica pior ainda. Deixa eu só falar mais uma coisa. Esse negócio do projeto do plantio de árvores, a gente pensou nisso porque o Gabriel, acho que foi o Gabriel que falou, né? Que, por exemplo, esse evento que a gente teve de fazer o plantio foi num lugar que já tinha, assim, uma arborização. Era um lugar que não estava necessitando tanto, assim... Quer dizer, necessitava, mas não tanto quanto alguns lugares que, por exemplo, não tem árvore nenhuma e poderiam ter sido árvores plantadas lá nesses lugares. Então, esse projeto seria... Então esse projeto seriam para mais bairros. Legal. E é isso. E aí, quais são os pontos? Era para eles esperarem lá. Verdade. Ó, antes da gente apresentar o próximo grupo, quais são os pontos principais desse grupo aí? O que vocês acharam pra gente? Eu também tomo canequinho. Eu tô indo junto com a Ana Clara. Eu tô colocando muito... Aqui, esse aqui, ó. Ah, tá. Ah, esse é o da galera.
Eu tô vendo que muito em pauta a gente tá colocando muita questão de sinalização e da restauração dos asfaltos e de iluminação. Então eu tô colocando uma barrinha para cada lugar, cada bairro que a gente tá sinalizando a mesma coisa, para mostrar como que é um problema que não afeta um lugar, afeta a cidade toda. Então, 4 vezes já citamos a sinalização, já citamos a restauração das vias 3 vezes e a iluminação 3 vezes. Também estou anotando os problemas do transporte. Então, eu coloquei o horário, as rotas, a fiscalização, que foi falado 2 vezes, e como ele não alcança todos os lugares. Então, estou anotando cada coisa que se repete. Legal, legal. Então, o Matheus já pontuou bastante. Algo que eu ia pontuar, mas aí não é sobre a questão do plantio ter sido naquele local em específico a última vez foi por causa do aniversário do parque, mas sim pode ter outros plantios. Mas só naquela vez foi porque era aniversário e é uma área degradada, né? E aí? Agora vocês vão escolher o próximo grupo. Vai lá. Mas aí lembrando que também existe uma zona de amortecimento do parque que pega a cidade, poderia ter sido plantado, que pegaria cidade e parque. Não é só para dizer que alternativas existem. Sempre vão existir, na verdade. E agora vocês... Vai, Anne, sua voto é pra quem? E você quer escolher, por exemplo? Vem você apresentar o que você falou. Vamos, eu tô então. Boa tarde, o meu nome é Guilherme e primeiro eu vou começar falando os nossos bairros que nós ficamos, foi até bastante. Nós ficamos com Costa Verde, o BNH de cima, o BNH de baixo, Raia, Costa, Engenheiro Gurgel, que é lá na Serra, subindo ali pro... É quase chegando lá no... Sim, e também colocaram Carandiru, mas é o BNH de cima, né? Então não conta, não tem como. É tipo um lugar que é conhecido como Carandiru. E eu vou dizer os problemas. E tipo, não vou falar de bairro em bairro, porque são muitos, então... Ó, carros parados nas calçadas, né, nos meios fios, vias danificadas, falta de ponte na raia, porque na enchente uma ponte que era muito importante, que era lá perto da zona de caiu, que tipo, muita gente que tava de bicicleta, moto, em vez de tava pela raia, acabava que ia lá pro passar pela ponte. Tem que passar pela pista. Sim, que é perigoso. E também falta de iluminação em quase todos os bairros. Falta de pontos de ônibus decente. E que eu acho que mais indo pro BNH, que quando a gente tá indo em direção ao BNH, né, o Costa, lá pegando o Jardim Nova Era, os pontos indo para lá são muito ruins. Tipo, é muita lama, muita água, e não tem proteção para chuva e nada disso. E deslizamentos na RJ tem muito. Falta de fiscalização, falta de calçadas, alagamentos, esgotos a céu aberto e falta de asfalto. Principalmente no Engenheiro Gurgel, que é só terra. Quando dessa falta de iluminação, é poste que tá queimado ou quando não tem nem poste? Tem lugar que não tem poste, tem lugar que tem muito poste queimado também. Boa tarde, meu nome é Larissa e eu vou falar 3 soluções do Costa Verde, BNH de cima e BNH de baixo. A solução do Costa Verde é investir em iluminação, melhorar os pontos de ônibus, manutenção de calçadas e desassoreamento dos bueiros. Do BNH de cima, drenagem nos rios, desassoreamento no valão, melhorar a fiscalização e arrumar a iluminação. E no BNH de baixo, desassoreamento nos bueiros, melhorar os pontos de ônibus, melhorar a sinalização e é isso aí. Boa tarde, meu nome é Isabela e eu fiquei com a Raia, o Costa e Engenheiro Gurgel. O que a gente notou foi que na Raia
tem que ter a solução, no caso, a fiscalização com direito à multa. Porque aquela rua é horrível para passar, tanto a pé quanto de bicicleta, independente do meio que você esteja, aquela rua é horrível. Porque para carro dos dois lados, e aí só fica um trecho minúsculo para a gente passar, e é muito ruim nesses horários que a gente sai do curso, horário de pico, é horrível para passar ali. No Costa, a gente colocou construção de pontos de ônibus e melhoria nas calçadas, porque as calçadas são muito irregulares, drenagem dos rios, toda chuva que tem alaga, minha rua toda vez que chove alaga, independente se for chuva forte ou chuva fraca, vai alagar. No Engenheiro Gurgel, a gente colocou afastamento nas ruas e melhoria ao deslocamento, que é muito ruim e não é muito acessível lá. É isso que a gente colocou aqui. E aí, galera, quais são os pontos principais que vocês viram aí pra gente falar? Eu achei importantíssima a questão dos carros parando nas duas mãos da rua, né? Que ela falou que tem um grande problema ali para passagem. E vocês? Mais alguém? Gabriel? Não bate não, querido. Essa ponte que a gente tirou a foto, que ela caiu na enchente e até hoje não tem mais. Ninguém falou mais nada sobre a ponte. A gente tirou foto, lá só tem mato, já cobriu tudo. E aí a gente tem que passar pelo asfalto, pela pista. Só que nessa pista tem a parte do asfalto que é irregular. Então a gente ainda tem esse problema. Aí eu acho um ponto muito importante. A ponte caiu na rádio, mas a gente tem que passar pelo... E ali também tem uma zoonose. Então, quem mora pro outro lado, ali essa ponte ajudava muito. Porque agora tem que dar um maior voltão para chegar até a zoonose. E levar cachorro para tomar vacina, algo do tipo. Fluxo de carro para lá sem necessidade de nenhuma. Mais alguma coisa? Vou elogiar uma coisa nesse grupo. Vocês foram muito bem quando vocês soltaram o papel. A Isabela, principalmente. Quando saiu do papel, hablou muito bem. É isso aí. Arrasaram. Uhul! Próximo grupo. O grupo delas. Da Júlia, Leandra e Mary. Mary. De manhã não teve microfone. Viu? Tava até aí. O Gabriel. De manhã eles apresentaram na cadeira. Boa tarde, gente. Eu sou a Júlia. E, bom, a gente ficou com 3 bairros, a Fábrica, a Cascata e São José, mas a gente incluiu o Boqueirão também, porque é aqui perto da fábrica, né? E as meninas também moram lá. Enfim, falando um pouco sobre os problemas da fábrica, a gente tem a falta de asfalto e o cuidado com a rua. Por exemplo, ali aquela rua que fica atrás do cassino, é bem esburacado e eu venho sempre por lá. Então, para vir de bicicleta, vem as pedras tudo em cima de mim, é terrível. Enfim, tem pouca iluminação nas ruas, principalmente ali no Boqueirão. Tem falta de sinalização, falta de calçadas no sentido de... Igual na Coronel Otton, até tem calçada, mas é muito estreito e elas são bem irregulares. Falta de infraestrutura de pontos de ônibus, que na maioria das vezes tem tipo, só uma placa e não tem nenhuma área coberta para a pessoa poder esperar o ônibus. Não tem ciclofaixa, ruas e calçadas irregulares e os carros estacionados nas calçadas. Boa tarde, gente. Meu nome é Leandra e eu vou falar da Cascata. A gente percebeu que muitos dos problemas são comuns em todos os bairros. Aí eu vou repetir alguns, tipo a falta de iluminação nas ruas, que bem precária, falta de sinalização da Cascata, que assim, a subida aí fica bem ruim de... A pessoa passar a pé. E ali é um local visitado, né? Então tem que se a pessoa tivesse uma sinalização de onde pode parar, onde não pode, Sim. onde pode virar, onde não pode. E falando sobre a subida da Cascata, uma coisa que a gente percebe também é a falta de calçada, porque as famílias que vão a pé, elas têm que passar no meio da rua mesmo e é muito perigoso. Ruas e calçadas irregulares também, um problema em toda a cidade. Falta de infraestrutura de pontos de ônibus e ausência de proteção na encosta, no caso a contenção, seria muito importante também para as casas. Tem muita construção na subida. E os carros estacionados de calçadas, que é um problema enorme na Cascata, porque a rua que tem mais casas é um pouco mais estreita e todo mundo para carro lá e fica um pouco difícil de passar. E é isso.
Gente, meu nome é Maria Clara e eu vou falar sobre o bairro São José, que é um bairro afastado, não tem muita população e por conta disso ele é meio que esquecido, né? Eles não investem muito lá. E lá tem a falta de asfalto, que não tem asfalto, é barro mesmo. Falta de iluminação na estrada e você falou que é ou poste ou não tem a luz no poste ou não tem o poste. Lá não tem o poste. Falta de sinalização. Assim como não tem a rua, não tem o asfalto, não vai ter sinalização. A baixa frequência de transporte, porque lá só tem 3 horários, né, da van, que é de manhã, de tarde e de noite. E não tem ponto de ônibus estruturados. Também eu acho que é só uma placa. Eu acho que é as pessoas que sabem mesmo onde é. E a ausência de proteção na encosta também, porque lá é um bairro com muito morro, essas coisas assim. E é isso. Bom, agora falando um pouco sobre as soluções, a gente pensou em asfaltar e nivelar a rua, ter um investimento para a iluminação pública e a implementação de semáforos, agentes de trânsito e placas. E também implementar novas calçadas, se normalizar e regularizar as que já existem. A fiscalização dos automóveis, eles que estacionam nas calçadas, e aumentar a disponibilidade do transporte público. Também vimos investir em ciclofaixas na cidade, né? Melhorar a infraestrutura de pontos de ônibus e construir contenção de encosta com vegetação ou concreto. Mas no caso da Cascata de São José, já tem a vegetação, então acho que seria melhor o concreto. É isso. E aí, então, sinalização, mais o quê? Fala, Anne. No microfone, Gabriel. Ali naquela rua tem o campo, e aí na rua ali atrás do... no cassino, na frente mais ou menos, onde tem aquele café, um salão, acho que é Atrevida o nome. Ali são 2 ruas e tem o valão no meio, e a rua é muito estreita. A outra rua, a rua daqui, assim, ela tem uma árvore que foi plantada pelo morador, uma árvore daquelas que você poda bonitinho, faz uns desenhozinhos, e ela tampa a visão de quem está vindo. Tudo bem que aquela rua é de mão única de quem está indo para o centro por causa da obra da avenida. Mas tem muita gente que vem de bicicleta por essa rua vindo para cá, para a fábrica. Então, aquela árvore que foi plantada por um morador, ela atrapalha a visão. Ela é baixinha, mas ela é cheia. Então, ela atrapalha. E a outra rua, muita gente não passa por ali, porque ela é uma rua de pedra e ela é bem estreita, muito estreita, não passa carro direito. E quando chega, você tem que fazer uma curva para poder ir, e aí sim tem um asfalto, mas ninguém passa por ali, porque ela não tem espaço suficiente. Então, muita gente opta por passar pela outra rua e que muitas vezes causa acidente. Eu acho que o valão ele é muito grande, eles poderiam diminuir um pouquinho para ampliar a rua. Tá? Eu acho que essa rua que você está falando, que é muito estreita, por ali não ter o fluxo de carro, ali poderia implementar uma ciclofaixa, por não ter muito movimento ali. E ela é estreita, mas eu acho que para bicicleta não ficaria ruim. A sua ideia é boa de ampliar, mas se você for parar para pensar nos eventos climáticos, sim. No Rio. A rua é estreita, tinha que passar um carro. Pela obra da avenida, virou uma faixa única que o carro vinha e voltava. Agora não faz mais isso. Então, a única opção que tem de quem está vindo de lá ou da avenida é passar por aquela rua. Muitas vezes tem gente indo e voltando. Aí atrapalha. Então tem outra rua. Acho que ali foi um mau planejamento mesmo, porque a rua não foi a
prioridade deles ali. Porque as casas são gigantes. E a rua é minúscula, não tem como passar ali direito. Ali no valão? Não precisava, não. Seguro pra você. Você é o nosso artista. A parte ali, tem uma parte que, tipo assim, pra proteger de cair no valão, tem tipo um murinho. Tem uma dessas ruas que ela não tem, então, tipo assim... Oi? Hã? Rio, enfim. Às vezes, eu desço ali de bicicleta, se você perder o controle da bicicleta, você vai parar dentro do rio. Você cai. Existe uma alternativa que dá para conciliar as duas opções juntas, só que depende de muitos estudos para saber qual é o fluxo de água ali. Mas Nova Iguaçu, por exemplo, tinha um trecho que era um córrego que beirava toda a linha do trem, e eles fizeram uma obra de reurbanização e canalizaram de forma subterrânea, e em cima virou uma pista de corrida com ciclofaixa, com arborização, com equipamento de exercício para terceira idade, e aí você levou movimentação de pessoa para lá, onde era só um córrego. Mas, claro que o fluxo de água que tinha lá, não sei se é o mesmo do rio daqui. Cabe um estudo, e aí, dependendo do que esse estudo for, dá para fazer esse projeto, para poder... Aí você canalizaria aquele rio e ficaria uma área ampla coberta, assim, como se fosse uma laje por cima do rio. Mas lembrando que... A esses pontos específicos que as meninas estão falando aqui, a rua em que a Anne está citando, eu sei que vocês passam, vocês já viram onde eu viro com a bicicleta? É, aquelas duas ruas. Aonde eu viro com a bicicleta, ela é uma rua no sentido indo. Quando eu estou indo na mão certa. Só que pela falta de sinalização, às vezes vai ter carro vindo. Eu quase sofri um acidente muito sério ali, porque eu estava virando e estava vindo um carro muito perto. E a encosta do rio não tem contenção. Eu virei pro lado do rio e rezei pro meu freio funcionar, porque ainda é descida. E o cara não parou. Então, se o freio não tivesse funcionado, eu teria caído dentro do rio e ia ficar por isso mesmo. E a outra rua, ali que são duas entradas, ela é uma rua no sentido vindo, só que é uma rua muito estreita. Na verdade, era a solução mais fácil. Se a gente for pensar no que a Cris apresentou ontem, quando ela estava aqui com a gente, é uma rua que dava para facilmente proibir o fluxo de carro. Eu, como uma pessoa que já morei aqui na região da fábrica, aquela rua tem bastante criança. E no final de semana, muita criança brinca ali, porque o movimento de carro é muito pequeno por ela ser estreita. Mas ainda assim tem gente que insiste em andar de carro e estacionar em uma rua que já é estreita. Então, se for proibido o tráfego de veículos na rua que é estreita e sinalizar melhor a rua que eu tenho acesso, a outra que é na mão indo, é uma solução mais prática, porque não tem o que fazer. A possibilidade de alargar a rua não dá, porque o rio precisa do caminho dele em relação à chuva, que sobe o nível e tudo mais. E não tem uma necessidade, na verdade, de tráfego ali naquela rua. Foi? Sobre o fluxo de água ali, eu acho que é bem... o fluxo é mais intenso em épocas de chuva, igual agora a gente está tendo chuva. Nessa rua que ela tá falando? Nesse valão. É bem intenso mais Desculpa. No Rio. É muito intenso só em época de chuva, assim, porque, tipo, em outras épocas do ano, tipo, mais pra frente, não é tão intenso o fluxo, é mais em época de chuva mesmo, entendeu? Só isso. Não, tem um ponto que... A gente anotou, então? Sim, eu sei. A gente anotou? Sim, a Clara e o Matheus. Então, eu vou elogiar até esse diálogo das meninas, da Maria Clara e da colega, porque foi muito bom foi muito bom essa questão dela pensar numa solução e ela logo em seguida pensar, poxa, mas aí a gente estaria afetando o Rio. E é esse pensamento que a gente está tentando trazer para vocês. Eu achei fantástico essa conversa de vocês. É um debate bom, é saudável. E sobre a questão de implementar uma ciclofaixa, pensar não só na ciclofaixa, porque às vezes a gente pinta ali, botou na ciclofaixa e está pronto. Mas será que as pessoas vão usar? Será que ali tem o tráfego de bicicleta suficiente para a gente ter uma ciclofaixa? Se eu quero implementar uma ciclofaixa ali, eu preciso fazer com que as pessoas utilizem aquela ciclofaixa, não é só pintar o chão. Então também pensar nessa questão de, antes de eu fazer uma grande obra, de eu investir um dinheiro da prefeitura ali, uma questão municipal, a gente vai precisar pensar também nos impactos e consequências daquilo. Não é só fazer por fazer. Se for fazer, que seja bem feito e pensando na população, que seja utilizável para a galera. Foi? Então vamos dar um intervalo, então? E no retorno vai ser seu grupo? Não deixa, eu ia falar. Pode Não, é falar. porque, tipo, eu queria falar sobre... Porque lá, subindo pra cascata, eu acho que
dependendo do dia, eu acho que domingo ou sábado, eu acho que o ônibus deve parar mais cedo, não é? Eu não sei. Aí, então, num dia eu subindo pra cascata de bicicleta, eu vi que não tinha iluminação nenhuma. Aí, como não tinha ônibus, tinha uma mulher subindo a pé com uma criança e, tipo, a iluminação é muito fraca. Aí, é muito perigoso, né? Que aumenta até a criminalidade. Eu acho que os outros até tentam se aproveitar do ambiente para fazer alguma coisa ali. Legal. Vai apresentar antes, então? Vamos, que aí a gente vai pro intervalo na volta. Uhul! Arrasaram! Bora, Sussu! Bora, vamos, Sofia, eu e você, hein? Enquanto a Sussu se localiza aqui, a Samara falando da ciclofaixa, no centro de Nova Iguaçu, foi feito uma faixa, que a gente não pode chamar de ciclofaixa, a gente não tem nome. Não existe na legislação de trânsito do Brasil o que justifique aquilo. Então, quando a gente está falando de faixas para bicicletas, a gente fala de que cor? Eu acho que o Gabriel trabalhou isso, não foi, Gabriel? Elas são geralmente pintadas de vermelho, né? O cara pintou de verde. Procure na legislação, porque quando a gente fala de trânsito, todas as cores têm um sentido. O cara pintou de verde. Da onde é que ele tirou? Voz da cabeça dele, vai ver que ele quer ser um jovem líder, pintou de verde lá. Aí ele reduziu a via de carro de um local em que já fica carro dos dois lados, aí o carro não pode avançar aquele pedacinho, que é um pedacinho assim, né? 2 passos largos. Aí ele matou um pedaço que liga nada a lugar nenhum, que é só um trechinho, né? Na Mário Guimarães, né? Lá na Mário Guimarães e ali perto da Arte Pão também. Tem um trecho que também ele só faz assim, a curva, aí ele pintou a curva para passar cadeirante ou bicicleta, só na curva. Aí depois o cadeirante desaparece, né? Então, assim, aí você fica olhando, gente, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, né? Rapaz, é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Então, assim, o estudo de viabilidade, estudo da necessidade da população, ninguém perguntou nada a ninguém, vozes da cabeça dele, eu disse sei lá quem, né, do secretário de trânsito. Mas é uma coisa muito impressionante, porque não liga nada a lugar nenhum, começa num lugar que ninguém sabe por que começou e ninguém sabe por que termina. E está muito claro para todo mundo, inclusive a população lá do centro, que não tem utilidade, ninguém foi perguntado, nada foi questionado, e existe esse negócio lá. Foi dinheiro público gasto, fizeram em alguns pontinhos assim, umas separações. É gelo baiano aquilo não, né? Que é aquele que é pequenininho, que separa. É um tijolinho para impedir que se invada. Então, assim, é recurso, é dinheiro público. E um monte de lugar que precisava de uma tinta para sinalizar uma faixa de pedestre. E não tinha. É isso. Hello. Então, vamos para o último grupo, aí assim a gente vai para o intervalo. Vai, Sofia, eu vou te complementando. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sofia, né? Eu vou falar do Guarajuba, de Ponte Coberta e um pouquinho também do quilômetro 9. Bom, o primeiro problema no Guarajuba é as calçadas desreguladas, porque... Por favor. Porque, tipo assim, só tem calçada de um lado. E é o lado que tem mais loja, padaria, porque lá tem muitas dessas coisas, né? E do outro lado já é o lado do valão, do rio, né? Do rio? Do rio. Que não tem manutenção. Então, tipo assim, as coisas ficam pra fora. Então, não tem como você passar naquele lado da calçada. E também tem muita gente lá que gosta de fazer jardim, plantar umas flores assim em cima da calçada, que só tem uma calçada pra passar, mas eles querem fazer isso. E ainda põe que se pisar, se fizer alguma coisa, eles ameaçam. Deixa eu ver. Postes também, não tem luz lá direito, lá fica muito, muito escuro à noite, ainda mais pro lado de Ponte Coberta, né, que não tem nem asfalto, não tem nada lá. E não tem luz lá, realmente não tem poste. No Guarajuba precisa só da manutenção, mas lá pro lado de Ponte Coberta não tem poste nenhum. A falta de luz constante, né, que todo mundo sabe, choveu, acabou a luz. Não tem luz no Guarajuba. Fica o dia inteiro sem luz. Igual a árvore caiu ali na Lanari, todo mundo em Paracambi tava com luz, adivinha onde estava sem luz? No Guarajuba, lá longe.
Calma aí. Não tem estacionamento. E a menina ali falou do negócio de fechar uma parte do rio para fazer um estacionamento. Eu acho que lá dá para fazer isso, porque lá é muito grande e os carros param em qualquer lugar. Então já não tem calçada suficiente para eles estarem parando em qualquer lugar, entendeu? Aí eu acho que daria para fazer isso. Ponto de ônibus e rota do ônibus. O ônibus só entra no Guarajuba, vira e sobe aquele outro morro. Ele não vai mais em lugar nenhum. E quem mora lá pra trás, eu, por exemplo, eu não moro tão lá atrás, mas pra mim chegar no ponto de ônibus do Guarajuba, eu levo 10 minutos. E quem mora mais atrás de mim? Entendeu? Tem que andar muito, muito, muito. E pra Ponte Coberta só tem 3 ônibus por dia. 6 horas da manhã, meio-dia e 5 horas. Então, quem sai do trabalho 5 horas não consegue pegar um ônibus de 5 horas. Tem que pegar um Guarajuba que para lá no centro do Guarajuba e ir andando até a Ponte Coberta, que é muito distante. E a falta de água, né? Que agora que esse negócio da Rio Mais, eu não tenho esse problema, mas muita gente tem. De não ter água em casa e ficar dias sem água. Lá na minha rua, o João viu que ele foi lá. A rua tá sem... A rua caiu. Tipo, e pra gente entrar na minha rua, a gente tem que passar pelo terreno dos outros, porque não tem rua ali. E eles falaram que não vão arrumar, porque se arrumar vai acontecer de novo. Amanhã é um problema da gente falar isso aí com a secretaria, né? Vai, Gabriel, fala as soluções. Olá, meu nome é Gabriel. Vou falar aqui as soluções do Guarajuba. Morador, cria, nascido e criado. E aí, o pouco de calçada que tem, que as vias são bem apertadas, precisam ser melhoradas, elas são completamente irregulares no sentido do nível da calçada. Precisa fazer consertos, muitos buracos, degraus, rampas de lugar de nenhum para nenhum. Fazer bueiros para evitar alagamentos, então a gente está falando de saneamento básico que influencia na mobilidade, né? Se tiver alagado, ninguém vai passar. E aí quem é responsável por essa... E aquele rio ali transborda fácil. E tem um outro ponto também, que aquele rio ali, eles fizeram a ponte completamente errada, porque você tem um rio em V e a ponte ela é reta, ela não tem aquela subidinha assim. Então, quando o rio tá com a água a certo nível, aquilo embarrera a passagem da água. Então, freia o deslocamento da água, facilitando que tenha enchente na rua. Melhorar a rede elétrica também. Não sei se os problemas de eletricidade lá estão relacionados à infraestrutura da rede, mas o fato é que falta luz. Essa questão daquele rio que corta Guarajuba no centro, né? Você pode fazer, a depender dos estudos, o mesmo projeto que eu citei, que a gente estava comentando, que é você canalizar o rio e urbanizar ali por cima, e aí você poderia usar aquele percurso do rio, caso seja canalizado, para ter ou uma ciclovia com trechos de caminhada, bancos, aqueles bancos para os idosos jogarem dama e cartas e etc. E aí você faria a promoção da saúde, a promoção do bem-estar, a promoção do lazer, a promoção da mobilidade, de diversos direitos. Mas tem que ver se é possível. Colocar placas de trânsito, então, principalmente proibido estacionar, que a galera já está estacionando em lugar que não é adequado. Uma nova rota de ônibus, então o ônibus deixa ali, né, na principal, e aí você tem que caminhar, então seria interessante que tivesse pelo menos algum transporte público que entrasse no bairro. A questão da rua, eu fui lá no passado e tinha um trecho, mas bem pro final do Guarajuba, que deslizou um pedaço, a rua tava com um desnível assim, e aí acredito que deve ser o ponto que caiu, que já tava caindo há um tempão. Deixa eu treinar. Você pode complementar as falas dele, tá? E fazer a sinalização de trânsito, então teria que estudar como é que é a estrutura das vias dali, mas se você tem geralmente uma via de cada lado da rua, tem alguma ponte, né? Então, igual a última ponte que eles criaram lá no final do Guarajuba agora, para carro. Vem carro de cá e todas as ruas têm saídas no Guarajuba, tanto vindo do 9 quanto vindo da pista. Então vem carro de cá e vem de uma rua reta também. E ali não tem sinalização nenhuma. Fica meio índia, né? E aí seria interessante talvez reorganizar o trânsito para talvez numa beira do rio ir e a outra voltar, porque você facilita, né? Não tá aquele conflito de um vai e outro volta. E aí acho que facilitaria um pouco o trânsito, já que as ruas são apertadas. A questão da iluminação nem se fala, porque
além de você se sentir mais confortável, aquela região também tem um histórico um pouco complicado com segurança. E aí, naturalmente, se você promove uma reurbanização e melhora a iluminação, é um fator que contribui para a segurança pública também. E é isso, gente. Muito obrigado. Guarajuba, qual era aquele projeto? Guarajuba Melhor? Melhora Guarajuba, do grandíssimo Gabriel Dom. Rapidinho, sobre a questão da ciclofaixa, eu super apoio, eu acho uma ideia muito boa, porque aqui na cidade não tem. Só que em ruas estreitas, uma tecla que os moradores vão bater, que moram na rua estreita e tem carro, aonde vai colocar o carro? Tá certo que, tipo, se você tem o seu carro, você tem que ter a sua garagem. Não pode estacionar na rua. Mas é um problema que eu acho que vai ficar. Que os moradores que moram nessas ruas estreitas, eles vão reclamar onde vai botar o carro. Entendeu? Ir contra o código de trânsito. O uso da calçada como... Uhum. E aí, em função disso, a gente está debatendo... Ir contra as pessoas para favorecer os carros. Mas aí, essa é uma problemática que com essa educação de trânsito. Quer completar, Maria? Eu acho... Pode falar. Alô? Alô? Eu acho que isso é um problema exclusivamente deles, porque se eles compram um carro, eles têm que ter uma garagem. Boa. E acho que, para solucionar, mas eu acho que não seria viável, é construir um estacionamento. Não sei, mas aí seria mais investimento. Aquelas ruas que tem os estacionamentos inclinadinhos assim, que você vê? Sim. São estacionamentos públicos. Só se... Não, a verdade é que os motoristas em Paracambi, de uma forma geral, eles são mimados. Agora, assim, para uma cidade, eu estava observando isso hoje. Hoje eu vou comprar o meu almoço ali na Padaria Mineira, aí tá aprendendo o nome dos lugares. Fui comprar meu almoço na Padaria Mineira. E de lá pra cá, eu fiquei observando a quantidade de carro. Gente, é um caminho tão pequenininho, tão curto. Por que tem tanto carro? Eu fiquei, gente, de onde é que tá saindo tanto esse carro? E aí é uma coisa engraçada. A gente tá em um município que não é grande, é muito pequeno. E chega a ser assustador a quantidade de carros que tem por aqui. E eu percebi que, grande maior parte dos bairros, meio que os motoristas fazem o que querem com os seus carros. Justamente pela a falha de fiscalização, a sinalização ser fraca, e vocês podem ter certeza que motorista tira proveito disso. Não é que, eu não sei, todo mundo fez autoescola, entendeu? Tirou a habilitação, então eles sabem e eles fazem sim errado. Porque se eles forem... Todo mundo pensa a mesma coisa. Então... E eu vou falar uma coisa pra vocês. Um motorista, um proprietário de um carro, de um veículo, se ele está em uma área, em um bairro, onde tem uma fiscalização intensa, onde tem guarda municipal constantemente, você acha que ele vai fazer errado? Ele não vai, meu amor. Ele vai pagar um estacionamento privado, ele vai estacionar no local certo. E tem partes... Eu já morei em uma área do Sabugo, onde passava muito caminhão. E aí passava caminhão de coleta de resíduos, caminhões normais. E o que acontece? Se você deixar o seu carro estacionado numa calçada de uma rua que passa muito fluxo de caminhão, se o caminhão arranhar o seu carro, o que você vai fazer? Dito isso, as pessoas que têm garagem grande ou terreno, eles alugam. E adivinha, as pessoas naquela rua, daquela área, não deixam seus carros na rua. Eles pagam, se não tiver garagem, e estacionam em outro canto. Então, solução para isso tem. Então, se for o carro... Pois é. Dito isso... A gente precisa fazer o intervalo. E agora o momento mais esperado dessa tarde, que vai ser anunciado pelo voto de vocês, o Miss Problema Paracambi. E a gente tem um empate dos maiores problemas de todos os bairros, que eu anotei cada citação. E os problemas são a restauração das vias e os problemas de iluminação, gente. Também uma menção honrosa de destaque aos problemas do transporte público. Melhora! 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 Muito obrigada.